Tier list do São Paulo para 2026. Bora conferir aqui quem eu acho que deve sair, quem deve permanecer, quem é peça importante, quem briga por titularidade, enfim. Vamos ver qual que será a barca aí do São Paulo para 2026. Começando pelo Rafael, que para mim permanece como peça importante, melhor jogador do São Paulo individualmente falando de 2025. É peça-chave nesse elenco, um dos grandes acertos, né, dessa diretoria que foi pedido do Rogério Ceni trazer ele pro São Paulo. É um dos poucos entre os grandes acertos de Júlio Casares, Carlos Belmonte, enfim, Rafael vem a cada ano se provando uma peça-chave do São Paulo Futebol Clube nos últimos anos. Então permanece como peça importante. Ali no gol passa totalmente segurança para o torcedor. Seguindo aqui com Yang e Leandro, já vou colocar os dois como compõem elenco. Para mim tem que ser terceiro e segundo goleiro do São Paulo, respectivamente. O Yang, principalmente, que pouco teve oportunidade no profissional, o Leandro nem chegou a ter. Mas são jogadores que, para mim, compõem elenco visando até o custo-benefício. São jogadores que São Paulo tem um pouco menos de gasto, já vem de Cotia e podem até render uma futura venda, até porque são jogadores novos. E além do mais, o jogador, como na posição de goleiro, ele costuma maturar com um pouco mais de idade, então para mim eles compõem elenco. Seguindo com Alan Franco, para mim permanece como peça importantíssima, apesar de um segundo semestre em 2025 um pouco abaixo. Ele é o nosso melhor zagueiro hoje. Para 2026 eu permaneceria ele como peça importante, até visando competição e tudo mais. Apresentou um altíssimo nível em 2024, permaneceu no primeiro semestre de 2025, mas caiu com o time no segundo semestre de 2025. Robert Arboleda é a primeira polêmica. Para mim, Robert Arboleda eu negociaria se tivesse boa proposta. Acho que São Paulo tem que começar a traçar uma reformulação no seu elenco e já começaria principalmente pelo Robert Arboleda. Já não apresenta o nível que um dia ele apresentou. Em decisão, muito da torcida reclama bastante do que o nível do Arboleda cai. Inclusive, ele não disputou a final da Copa do Brasil, né? Saiu com alguns minutos ali, entrou o Diego Costa. Ainda teve um episódio que a torcida também pega muito no pé por conta dele ter vestido a camisa do Palmeiras. Chegou a apresentar um bom nível como zagueiro, só que hoje em dia ele já não consegue atingir mais esse nível, além do acúmulo de lesões também esse ano. Se juntou a metade do elenco ali. Eu negociaria, começaria a partir daí a reformulação do São Paulo para os próximos anos. Ferrarese, para mim, o ano que vem compõe elenco, é um bom zagueiro, acho que serve ali para compor elenco, além de ser versátil, é um jogador que também faz a lateral direita, tanto como zagueiro. Como o zagueiro tem uma saída importante, ele pelo menos sabe jogar com a bola no pé ali, tem esse recurso, apesar dele ter não ser tão móvel por conta da sua altura, mas tem essa saída. Seguindo com o Negruti, também para mim compõe elenco demais. É um jogador que deve o ano que vem passar a ter mais oportunidade com o Crespo, teve algumas esse ano. Além disso, também pode fazer um terceiro zagueiro ali numa linha de três. Ele é volante, né, de origem, e além disso também tem aquela parte da liderança que pode vir a se tornar no São Paulo Futebol Clube futuramente, que muita gente elogia ele desde as categorias de base por causa dessa postura como jogador. Enfim, compõe elenco para 2026, espero que ele venha atingir essa maturidade e ajudar muito São Paulo. Rafael Tolói, já veio, para mim não deveria ficar de jeito nenhum, mas já veio, vai ficar o ano que vem, provavelmente. Enfim, vou nem me estender muito. Sabino, por incrível que pareça, compõe elenco no São Paulo. É um jogador que não atingiu um nível que a torcida espera, tem o seu nível de futebol ali, digamos que mediano, erra bastante, mas também em muitos jogos ele acaba compensando. É um jogador que teve algumas atuações seguras durante o ano, outras nem tanto em jogos de maior expressão, digamos assim. É um zagueiro canhoto, ajuda ali para jogar por aquele lado esquerdo na saída. Tem a confiança do Crespo até então, o Crespo tem utilizado ele bastante e foi um dos menos inconstantes do São Paulo neste ano. Entre as más atuações e melhores atuações, ele manteve ali aquela média. Para mim, compõe elenco para 2026. Cedric Soares compõe elenco, tem contrato até 2027. Não gostaria que ele ficasse, acho que ele não apresentou o nível que o São Paulo quer e deseja.
Ele teve ali o seu pico de futebol durante os jogos contra o Atlético Nacional, que ele chegou aí muito bem, assumiu a responsabilidade do quinto pênalti, foi muito bem nos dois jogos, só que esse foi um recorte muito pequeno do que o Cedric poderia ter apresentado, porque durante o ano se reclama muito, ele parece não ter muita confiança na maioria das jogadas, e até por conta disso ele costuma se precipitar e acaba errando as próprias jogadas. O Mike em 2026 tem que brigar por titularidade, com certeza. Acho que em termos de futebol, hoje ele é o nosso melhor lateral direito, deveria ser o titular, mas por enquanto ainda é um garoto que vai oscilar muito, é necessário ter essa paciência, ele vai ter uma atuação boa, outras nem tanto, enfim, é um jogador que teve o seu primeiro ano como profissional, entre a descida para o sub-20 e o começo da copinha, onde ele teve um maior destaque, já vinha tendo destaque na categoria de base, aí ele começa na copinha, vem pro profissional, desce para o sub-20, enfim, foi alternando, vai maturar, mas o ano que vem tem que brigar por titularidade. Mailton, eu negociaria se tivesse boa proposta, tem contrato, infelizmente, até 2027, não conseguiu apresentar um bom nível de futebol. A gente teve um recorte ali do primeiro jogo contra a LDU na Libertadores que foi muito bom. Ele teve um ótimo cartão de visitas, parecia que seria um ótimo reforço, só que a sequência do Mailton não foi muito boa. Acho que inclusive não agradou o próprio Crespo, que chegou a optar muitas vezes pelo Mike ali diante do Mailton. E quando entrou, o Mailton também não foi seguro, não ajudou ofensivamente nem defensivamente, pareceu muito precipitado nas atitudes. A ver, eu negociaria se tivesse boa proposta, acho que deve chegar alguma coisa, já chegou até da Chapecoense. Vamos ver o que acontece com o Mailton em 2026. O Enzo Dias também briga por titularidade, acho que é a melhor contratação do São Paulo em 2025. É um jogador nota 7, ele é nota 7 defensivamente e ofensivamente. Ele não vai comprometer, quer dizer, algumas das vezes comprometeu, né, com os pênaltis que ele cometeu esse ano. Teve ali bastante erro quanto a esses pênaltis cometidos. É uma coisa que ele tem que arrumar bastante, a afobação quanto ao bote, ele tem que ir com um pouco mais de calma, às vezes acaba entregando uma vontade desnecessária nas jogadas, e aí por conta disso acaba cometendo os pênaltis. Mas é nota 7 defensivamente e ofensivamente. Para o momento do São Paulo, acho que entregou bastante. É briga por titularidade em 2026. Seguindo com o Patrick Lanza, que é da mesma posição, eu negociaria se tivesse boa proposta. É um jogador que subiu de Cotia, teve um nível muito bom nas categorias de base, todo mundo falava sobre o Patrick Lanza, porém ele não conseguiu repetir ainda isso no profissional, não é o primeiro ano dele no time de cima, então pelo nível eu negociaria se tivesse boa proposta, não conseguiu manter as boas atuações, então acho que eu negociaria. Também lateral esquerdo, o Wendel briga por titularidade, assim como o Enzo Dias. Foram laterais que têm uma curta distância entre o nível que eles apresentam referente às outras posições do elenco. Acho que a menor diferença que a gente tem é na lateral esquerda. O Wendel já não é tão bom defensivamente, mas com a bola no pé é um lateral que ajuda bastante. Ofensivamente ele ajudou. A gente teve um recorte assim pequeno entre o começo dele que não foi muito bom, ele não apresentou um bom futebol. A sequência dele com a chegada do Crespo foi muito boa, ele chegou indo muito bem, só que aí veio as lesões, assim como metade do elenco sofreu com as lesões, ele acabou indo parando no departamento médico. Sempre que ele fazia um bom jogo, acabava se machucando, mas acredito que em 2026 briga por titularidade com o Enzo Dias. O Luan é um caso que eu acho que não deveria ficar de jeito nenhum, mas não por não gostar do Luan, inclusive ele apresentou um futebol absurdo em 2021, era um jogador, um camisa 5, volante mesmo, de pegada ali, de marcação, e que tem um chute de média a longa distância muito bom, ele também tem essa chegada, sabe sair jogando, tem essa saída de bola, porém, desde 2022, 2023, ele não conseguiu manter essas boas atuações que teve com o Crespo. Com a volta do Crespo, ele também não conseguiu voltar a ter esse bom futebol. Enfim, em 2022 até acho que ele teve um recorte bom, o Rogério Ceni tentou voltar, teve aquele jogo com o Atlético Goianiense. Jogador que tem uma história lindíssima, absurdo.
Só que já deu o tempo do Luan, infelizmente no São Paulo, acho que não tem como mais, nem para ele, nem para o São Paulo. Luiz Gustavo provavelmente não vai ter o seu contrato renovado, então já vou deixar, não deveria ficar de jeito nenhum. Mas eu acho que era um jogador que a diretoria iria renovar e por conta daquela entrevista acabou indo de rala. Pablo Maia, negociaria se tivesse boa proposta. Infelizmente o Pablo Maia não conseguiu recuperar aquele futebol de 2023 e 2024. Era um jogador que, assim como o Luan, atingiu um nível muito bom. O Pablo Maia, inclusive, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Com o Dorival foi uma coisa assim de outro nível que o Pablo Maia apresentou. Saída de bola, é um jogador que tem um chute de média e longa distância também muito bom. Também tem as viradas de jogo, tem essa visão, sabe inverter, sabe lançar, não sai só tocando de lado. Só que depois da lesão que ele teve em 2024, seríssima, ele não conseguiu mais atingir esse nível. Em 2025, acho que foi o pior ano dele da carreira. Chegava atrasado nas divididas, parecia que faltava um pouco de atenção do jogador na maioria das jogadas. Não, ele deixou de ser aquele Pablo Maia que um dia a gente viu. Então eu negociaria se tivesse boa proposta. Outro que segue a mesma cartilha e que acho que tem um pouco de Pablo Maia e um pouco de Arboleda. O Alisson é um jogador já que não é mais tão jovem, ele já não tem mais não tem mais aquela idade, já é um jogador que vai atingindo já uma certa idade. E ele chegou no São Paulo muito desconfiado, no começo não foi um jogador que a torcida queria, atingiu um nível também muito alto de futebol, mas eu acho que a reformulação do São Paulo também tem que começar um pouco pelo Alisson. Eu negociaria se tivesse boa proposta por conta disso. Por conta dessa reformulação, acho que tem que dar aquela renovada no elenco. Começaria também com o Alisson por conta disso. Ele atingiu um nível de futebol assim também absurdo. Poderia ter chegado à seleção brasileira, nem lembro inclusive se chegou. Mas foi muito bem, foi muito bom o nível do futebol do Alisson em 2023. 2024 ele estava repetindo e veio aquela mesma coisa, o mesmo problema do Pablo Maia. Entrou no departamento médico, não conseguiu se recuperar, não recuperou o bom futebol e também teve um ano de 2025 muito abaixo, muito aquém dos outros que ele teve. Damian Bobadilla tem que brigar por titularidade, não acho que seja necessário também. Não pareceu até o momento ser um jogador extraordinário, mas é um jogador que tem sido crucial no esquema do Crespo, é um volante mais de chegada, ele tem aparecido bastante na frente. É um jogador que apresentou um nível que pode até despertar o olhar ali da Europa, inclusive São Paulo pode até chegar a vender. Ainda tem falta um pouco de maturidade do Bobadilla em algumas ocasiões, tanto ofensiva quanto defensivamente. Mas é um bom jogador, acredito que seja um bom jogador, um volante de mais chegada ali na frente. Acho que pode contribuir muito para o São Paulo em 2026. Pode atingir um nível ali também muito bom. Teve um nível de crescente com o Crespo muito alto. Então, em 2026 ele briga por titularidade. Marcos Antônio é peça importante para 2026, não tem muito o que falar. 2025 foi um ano de futebol assim do Marcos Antônio que já começava com o Zubeldia, passou a ter muito mais com o Crespo. Com o Crespo ele passou a ser uma peça importantíssima do São Paulo. Arrisco até a dizer que sem o Marcos Antônio, o São Paulo apresentou o pior futebol possível. O time não andava sem ele, era o motorzinho ali do time, como muitos diziam, até o Vitinha do Morumbi. Para mim, permanece como peça importante. O Oscar, a gente vive até aquele dilema se vai ou não vai, se vai aposentar, se não vai aposentar. Se não aposentar, eu acho que ele briga por titularidade, acho que tem muito a se provar ainda do Oscar. Ele apresentou, no pouco recorte que a gente teve de jogos do Oscar, um bom nível de futebol, tem muita visão de jogo, tem muita qualidade no passe. Eu, particularmente, daria mais uma chance ao Oscar se ele, né, quiser enfrentar esse problema aí que ele está passando cardiovascular. Acho que brigaria por titularidade muito facilmente, a depender de, né, lesões e condicionamento físico. O Rodriguinho também segue na mesma linhagem. É um jogador que cresceu muito com o Crespo, já se falava muito do Rodriguinho. Quando ele subiu em 2021, o Rogério Ceni comentou sobre o futebol do moleque, que chegou muito bem em 2021. Não chegou a ser utilizado por outros treinadores. Aí com o Crespo ele volta a ter uma crescente muito boa. A gente teve um nível assim do Rodriguinho com o Crespo muito bom.
E acho que 2026 tem que brigar por titularidade. Ferreirinha vai seguir na mesma linhagem, briga por titularidade. É um jogador que também tem muito ódio da torcida e também tem alguns que gostam. É um jogador que é um ponta que tem o recurso do drible, não chega a ter uma qualidade na finalização, mas tem mais esse recurso do drible. Acredito que ele briga por titularidade pelo que ele pode apresentar ali perante algum jogo. A gente tem a necessidade de alguém, um extremo ali, apresentando pela ponta, fazendo uma dobradinha com o lateral. Mas ainda é um jogador que precisa melhorar muito nas tomadas de decisões. Acho que o Ferreirinha peca muito nisso. Às vezes ele precisa de uma jogada que ele tem que chutar, ele acaba tocando. Quando ele tem que tocar, ele chuta. E acaba pecando muito nisso. Por isso acho que briga por titularidade. O garoto Luca briga por titularidade com certeza. 2026 o Luca tem que ser mais utilizado. É um jogador que ainda está maturando. Segue um pouco da linhagem do Mike também, que teve a copinha, viveu muito bem ali o período de categoria de base, teve o seu destaque. Aí esse ano ele vem para o São Paulo principal com o Zubeldia, teve também o seu destaque, foi muito bem, teve aquela apresentação na Libertadores que ele fez o gol. Aí com o Crespo ele já não passa a ganhar tanta oportunidade, passa a maturar no Sub-20 novamente. Tem boas apresentações no Sub-20, inclusive. Volta a participar do principal, volta a ter boas apresentações também. O ano de 2026 tem que começar a apresentar mais do Mike, ter mais ele no time de cima para ele brigar por titularidade. André Silva vai brigar por titularidade em 2026. Teve um bom ano em 2025, chegou a ser o vice-artilheiro do São Paulo. Por muito tempo foi o artilheiro, né? E ele teve um recorte ali até pouco mais da metade do ano e a partir dali se machucou. Supriu muito bem a ausência do Caleri, acho que é uma ótima sombra, inclusive, para o camisa 9 do São Paulo. E o próprio Caleri vai ter que se provar o ano que vem, em 2026. Ele teve um recorte um pouco menor do ano de 2025. 2024 ele deixou muito a desejar. Inclusive a torcida pegou até uma birra por ele por conta das atuações que ele teve, decisivas ali contra o Botafogo, os 2 gols perdidos. 2025 ele estava fazendo seus gols, teve a lesão de LCA, a gente tem que ver como que o Caleri vai voltar para 2025, mas por enquanto com André Silva vai brigar por titularidade. Já vou até me adiantar que Galopo, Jandrei, Emiliano Rigoni e Juan Dineno não deveria ficar no São Paulo de jeito algum. Gonzalo Tapia é um jogador que se entregou bastante, a gente teve, né, bons jogos do Gonzalo Tapia muito por conta dele ser aguerrido na reta final de 2025. Mas falando de nível de futebol, assim, não tem como. Se for para ficar, é apenas para compor elenco, sei lá, quinta opção do ataque. Seguindo pelo Galopo também, não conseguiu apresentar um bom futebol. Acho que chegou a render lá no River Plate, chamou atenção. Deve ser negociada aí uma troca com o Enzo Dias, enfim. Não deveria permanecer. O Jandrei eu nem vou me estender muito. Acho que é um jogador que não conseguiu cumprir o nível do São Paulo, o nível que se espera. Acho que nunca se firmou, nunca chegou a se firmar no São Paulo, nunca foi unanimidade. Emiliano Rigoni, as atuações dele em 2025 falam por si só. Que ano tenebroso de Emiliano Rigoni. Assim, não conseguiu chegar ao nível que um dia ele já teve com o São Paulo, se botava muita expectativa, entre aspas, por conta dele ter sido o reforço do São Paulo nesse meio de ano. Enfim, não deve ter o seu contrato renovado, não deveria ficar de jeito nenhum, assim como o Juan Dineno também teve o problema da lesão. Só que não, quando ele teve em campo, teve as oportunidades, chegou a marcar um gol para um centroavante, ficou mais de um ano sem marcar gol. Também não deveria ficar em 2026. Não apresentou um bom nível. Inclusive, já chegou a ter a sua negociação, acho que com o Independente de Medellín, enfim, não deveria ficar no São Paulo. O Lucas permanece como peça importantíssima, acho que tecnicamente é o melhor jogador do São Paulo, apesar do 2025 decepcionante que a gente teve por conta do que o Lucas teve muitas lesões, muitas não. Teve aquela lesão no joelho e perdeu quase o ano inteiro, não conseguiu desempenhar o que a gente já viu do Lucas em 2024, em 2023, mas permanece como peça importante por ser o nosso melhor jogador. Luciano tem que permanecer como peça importante, é um jogador que divide muito a torcida entre o amor e o ódio. Quem gosta, gosta demais, e quem odeia, odeia demais, odeia o fã-clube do Luciano. Mas acho que é um jogador que contribui muito para gol para o São Paulo.
Não é um nível assim extremo do futebol brasileiro, mas é um jogador que vai entregar ali suas 25, 20 participações em gols por ano. É um jogador que contribui muito para o São Paulo. Na maioria das vezes, quando a situação tá difícil, é o Luciano que chama. Sei que teve o momento como o da LDU, em que o jogador não conseguiu desempenhar bem, ele não foi bem contra a LDU, errou diversos gols. Muito da eliminação contra a LDU passa pelo Luciano, mas ainda é um jogador que contribui muito para o São Paulo. Eu acho que a partir de 2027 a gente já pode conversar sobre a saída do Luciano, mas por enquanto ainda permanece como peça importante no São Paulo. Rian Francisco com certeza compõe elenco, é um jogador que era para ter tido o seu ano de 2025 muito bom. Por conta das lesões que teve de Caleri e André Silva, acho que ele começaria a ganhar as chances. Teve a lesão de LCA, mas acredito que em 2026 o Rian Francisco possa contribuir muito com o São Paulo, apesar ainda de ser o terceiro centroavante do time. Teve um ótimo nível na Copinha, acho que foi a maior vitrine dele, já teve muitos outros anos na categoria de base que ele foi destaque, mas 2025 foi o ano do Rian Francisco falando de categoria de base. Chegou a subir para o profissional, apresentou também um bom nível, marcou seus gols, e acredito que ele vai compor elenco em 2025, até brigar por titularidade, dependendo das suas atuações. O Rian Francisco é um ótimo jogador. O Moreira, eu acho que compõe elenco se o Porto não quiser comprar ele, se o Porto não quiser estender o empréstimo. É um jogador que seria muito útil na lateral direita do São Paulo, ainda mais reparando na carência que tem essa no elenco. O Ibali, eu acho que negociaria se tivesse boa proposta. Teve ali a sua passagem pelo Retrô, também teve a Ferroviária o ano passado, que foi na Série B, foi rebaixada para a terceira divisão. É um jogador que a gente não conseguiu ver muito ainda no profissional do São Paulo. Teve uma boa copinha, digamos assim, de 2024, teve algumas boas apresentações, mas não chegou a jogar pelo profissional. Acredito que deva ter algum motivo, então eu negociaria se tivesse boa proposta. E aqui já seguindo com o Eric também, negociaria se tivesse boa proposta. Ele chegou aí para o São Paulo no ano de 2024, se eu não me engano. Não conseguiu apresentar um bom nível no ano de 2025 também foi a mesma coisa. Porém, no Vitória ele teve um bom ano, foi assim um dos pilares do time do Jair Ventura. Teve até uma ótima apresentação contra o São Paulo, jogou muito bem. Foi um dos pilares, tem uma identificação com o Vitória, que também deve exercer a compra, também gosta do jogador. Infelizmente não conseguiu repetir o nível no São Paulo e eu negociaria se tivesse boa proposta. Bom, tá formada, essa é a tier list. Esse é o elenco atual do São Paulo, esses são os jogadores, enfim. Tá montada, tá dada a opinião aí perante cada situação. Enfim, se você tiver alguma opinião contrária, alguma opinião que você também concorda, pode deixar aí nos comentários, comenta aí. Não esquece de me seguir também. Enfim, é a barca do São Paulo para 2026 aí que, na minha opinião, é o que tem que ser feito. Não sei, provavelmente não vai ser isso que a diretoria vai formar, mas são alguns dos pontos que eu acho que eu começaria a trocar no São Paulo, começaria a fazer uma reformulação, uma renovação de jogador, a ver também por quem está no mercado. Eu, se fosse Júlio Casares, enfim, tivesse participação na diretoria, faria isso. Não esqueçam de deixar nos comentários aí, enfim, me seguir nas redes sociais e demais. Tamo junto, se concorda, se discorda, e é isso.